Bom dia, graça e paz, louvado seja Deus, porque estamos aqui reunidos na manhã de hoje para celebrar ao Senhor, ao nosso Deus, ao nosso único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, é com alegria que nós chegamos até a sua casa e esperamos que todos estejam bem e que juntos possamos adorar ao Senhor nosso Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. E você que está vindo aqui pela primeira vez no canal da Primeira Igreja, seja bem-vindo e lembre-se de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. Que Deus abençoe então a sua vida. Vamos orar? Vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor, porque este culto, ele é dedicado a Deus, o nosso Senhor, é dedicado a Jesus Cristo, é dedicado ao Espírito Santo. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus em oração, em gratidão a Ele pelo dia de hoje, em gratidão a Ele pela nossa vida, em gratidão por todas as coisas, porque em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. Oremos ao Senhor nesse momento, amados. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, nós nos reunimos neste momento para adorar ao Senhor, cada um na sua casa, nesse período de quarentena, mas a tua igreja está ativa, está viva, como um organismo vivo, e cada um com a sua família tem se juntado para celebrar ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado nesse tempo de dificuldade, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela tua provisão. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado fé para confiar em Ti, independente das circunstâncias, ó Pai. Nos abençoa, Senhor. Aceita a nossa adoração. Aceita este culto de louvor e adoração ao Senhor. Fala ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor? Vamos cantar hinos espirituais, hinos de adoração ao nosso Deus. Vou chamar as meninas que estão aqui nos ajudando no louvor hoje, que é Axa e Deilane, e elas estarão conduzindo esse momento de adoração a Deus. E você de casa, cante com todo o seu ser, cante com o seu coração, cante com toda a sua alegria, porque é tempo de celebrar ao Senhor, é tempo de adorar ao Senhor, é tempo de buscar a Deus, é tempo de adoração. Vamos adorar a Deus então com toda a nossa alegria, celebrando ao Senhor. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza
cânticos, saber que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Oba, 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 celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, saber que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Oba, 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 oba. Oba, 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 oba. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, vamos orar mais uma vez. Vamos buscar a presença do Senhor em oração. E é momento da gente apresentar a Deus, além da nossa gratidão, do nosso louvor, apresentar também ao Senhor as nossas necessidades. Então, apresente a Deus agora os seus problemas, as suas necessidades, as suas dificuldades. E a gente precisa sempre estar colocando diante de Deus todas as nossas dificuldades, porque Ele é o único que pode nos dar solução em qualquer situação. Deus é aquele que está ao nosso lado na hora que a gente chora, na hora que a gente está triste, na hora que a gente tem medo, na hora que a gente tem dúvidas. Ele está ao nosso lado. E a nossa parte em estar ao lado do Senhor, em Ele estar ao nosso lado, é a gente estar orando, e a gente está dedicando tempo à meditação, a buscar a sua face em oração. Então faça isso nesse momento, tá bom? Vamos continuar orando pelo pastor Ismael. Ele está em casa, mas está medicado, aguardando para fazer a cirurgia. Ele precisa fazer uma cirurgia e o hospital, como não é uma cirurgia de emergência, o hospital orientou que fizesse essa cirurgia depois que passasse esse pico de pandemia que a gente está vivendo, né? Que não está fácil ficar em hospital, só em último caso. Então vamos continuar orando por ele, orar pelo pastor Johnny Nunes, né? Professor do nosso seminário lá em Salvador, que está com a Covid-19. Vamos orar por ele, orar pela nação, orar pelas pessoas que estão sendo infectadas. Muitas estão morrendo e a gente pede a Deus que tenha misericórdia, que mande uma solução, que dê sabedoria aos homens da ciência, mesmo eles não reconhecendo Deus, né, como Senhor, mas que Deus dê na sua misericórdia e sabedoria a esses homens a encontrarem uma cura, a encontrarem uma vacina, porque a humanidade ainda está em pavoroso, né? Está tudo parado, o futebol parou, as Olimpíadas foram adiadas, as Paralimpíadas foram adiadas, enfim, está tudo realmente difícil no mundo todo. E aqui no Brasil, além dos nossos problemas normais, né, que a gente já tem, mais essa pandemia para agravar mais ainda a situação. Então ore pelo seu país, ore pelo seu povo, tá bom? Vamos então nos elevar a Deus em oração. Eleve o seu pensamento nesse momento ao Senhor. Pai querido, Pai santo, Deus grandioso, Deus amado, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por todas as coisas, pela bênção da vida, pela salvação, e agradecemos ao Senhor por estar conosco todo o tempo, Pai.
Ó Deus, mais uma vez suplicamos ao Senhor misericórdia pela nossa vida, pela vida da tua igreja. Dar-nos sabedoria para que nesse momento a gente não perca o foco, não deixe de olhar para o autor e consumador da nossa fé, Pai. Que a tua palavra, Deus, esteja presente na nossa vida nesse tempo, Pai. E que a gente cresça cada vez mais no conhecimento do Senhor. Ó Deus, abençoa o pastor Ismael, o pastor Johnny, nas suas respectivas saúde, ó Deus. Que o Senhor os ilumine, os guarde de todo o mal, ó Pai. Ser com aquele que está nos acompanhando nesse momento, com a sua família. E que o Senhor possa, Deus, estar levando paz ao seu coração, levando fé ao seu coração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor, né? Vamos cantar? Vou chamar nosso irmão Daniel, nosso ministro de música. Ele vai reger o hino 314 do cantor cristão. Estou seguro. E é verdade, nós estamos seguros em Deus, né? Seguros no Senhor. Betinho, pega esse pedestal, por favor, para Daniel, fica melhor. Graça e paz, irmãos. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo e paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Graças a Deus, né? Descansando no poder de Deus. Sempre, sempre. Nele podemos descansar, nele podemos confiar plenamente. Vamos abrir nossas Bíblias no livro, na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, por favor, capítulo 3.
É, essa, essa mensagem, né, essa reflexão, na verdade, que a gente faz no domingo pela manhã. Nós estamos aqui no domingo pela manhã gravando este culto, porque a internet caiu aqui na igreja, a gente está sem poder transmitir ao vivo, então você está assistindo essa mensagem, esse culto gravado. E sempre nos domingos pela manhã, nesse período de quarentena, a gente tem feito uma reflexão, né, extensiva à EBD. A EBD estudou o assunto mais cedo, né? Alguns irmãos estudaram mais cedo, outros estudaram no sábado. Os jovens, por exemplo, estudaram ontem, no sábado. E as senhoras, né, fizeram agora pela manhã, os homens também estão fazendo, fizeram agora pela manhã. E então a gente faz uma continuação deste estudo. Tá bom? Então, eu não vou ler o capítulo 3 todo, questão de tempo, mas os irmãos já fizeram essa leitura em casa, tem as leituras diárias, né, da Escola Bíblica Dominical, e já deve ter feito essas leituras em casa. Então, a gente quer ler apenas o texto áureo, que é o versículo 11, que diz o seguinte: e é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Deus abençoe a sua palavra, né, que ela possa alcançar os nossos corações. O justo viverá da fé, né? É uma frase que para nós é tranquila, né, a gente entendê-la, mas durante muitos séculos essa frase foi totalmente ignorada na Bíblia. Esse texto foi ignorado na Bíblia, tanto esse como o texto de Romanos, que foi, segundo a história, né, foi usado por Lutero para escrever as 95 teses de rompimento com a doutrina da Igreja Católica Romana, e dizer que a fé, ela é suficiente, a fé é suficiente para nos elevar a Deus, nos aproximar de Deus. Quando a gente fala fé, a fé também é uma palavrinha muito mal compreendida, né? Se usa ela de qualquer jeito, de qualquer forma no dia a dia. E às vezes o contexto não tem nada a ver com fé. Mas enfim, se usa muito fé, a fé para qualquer situação de que a pessoa acredita que pode acontecer algo posteriormente. Então eu tenho fé de que tudo isso vai passar. Eu tenho fé que vou conseguir um emprego melhor. Eu tenho fé que vou ter um casamento, vou casar um dia. Eu tenho fé que vou ter filhos. Eu tenho fé que vou, enfim. Essa é a fé, vamos dizer assim, fé natural, né? É a fé do dia a dia. É a fé, eu tenho fé que o meu time preferido vai ganhar o campeonato. É a fé natural, é a fé que não tem muita significância para o que o texto sagrado fala, né? Que o justo viverá pela fé. Mas é a fé que nos alimenta no dia a dia, é a fé natural, né? Tem aquela fé que é a fé religiosa, aquela fé que crê que Deus pode suprir as nossas necessidades, aquela fé que crê que Deus, Ele pode prover tudo aquilo que eu preciso na minha vida, a fé que Deus pode curar, a fé que Deus pode realizar sinais, enfim, é a fé que a gente deposita em Deus, crendo que Ele vai agir de alguma forma na vida da gente. E um outro tipo de fé, que é o menos compreendido e menos usado, né? É a fé salvífica, é a fé salvadora. E é nesse sentido que Paulo está falando, é dessa fé, a fé que nos salva em Jesus Cristo, a fé que é suficiente. Por quê? Por que isso? Porque no contexto de Paulo, assim como no contexto da reforma, estavam acrescentando ao Evangelho outras coisas, acrescentando outros ensinos, acrescentando outros caminhos que levavam à salvação. Então, no contexto dos Gálatas, havia um grupo judaizante que estava ensinando que era necessário guardar a lei,
era necessário realizar as festas, era necessário circuncidar para ser salvo. Vocês podem crer em Jesus, mas é necessário também fazer essas coisas aqui. É necessário manter essa tradição que vem lá do deserto, né? Vem lá do Sinai. A lei veio com esse propósito, segundo eles diziam. Mas aí Paulo vem dizer, não, a fé em Jesus, ela é suficiente. Se nós temos fé em Cristo, ela é suficiente para nos salvar. Então, o justo, ele viverá da sua fé. No versículo 11 diz, é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Então, nós somos salvos pela fé, a fé salvadora. Mas vejamos, né? Viver na fé é também compreender a presença e ação do Espírito em nós. O versículo 5 diz isso. Olha aqui, capítulo 3, versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, viver na fé é compreender a presença do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos dá os dons, os dons para servir. É o Espírito Santo que nos capacita para o exercício do sacerdócio cristão. É o Espírito Santo que habita em nós. É Ele que nos conduz, né, na vida do dia a dia. É Ele, inclusive, que nos dá a fé salvadora, que nos dá a fé religiosa, a fé da confiança de que Deus pode prover todas as nossas necessidades, o que nós podemos esperar nele, e não ficar ansioso, por exemplo, com o dia de amanhã, com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir, porque nós temos fé que Deus vai prover o dia de amanhã, Deus vai prover todas as coisas. Então Paulo, ele questiona os Gálatas por causa justamente da lei, que eles queriam colocar a lei como algo paralelo a Cristo, e ele diz, não, a fé é suficiente, e por causa da fé, nós temos também o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que habita em nós. Então os Gálatas, eles queriam retornar ao legalismo, e retornar ao legalismo, ou seja, a lei pela lei, é negar a presença do Espírito Santo. É como se dissesse, o Espírito Santo, ele não é suficiente. Então viver a fé é ter a compreensão e a prática da presença do Espírito e viver nele, porque nós vivemos pelo Espírito, né? Nós vivemos pelo Espírito e não pela carne, pelo menos este é o ensino bíblico. A natureza carnal, ela não pode mais prevalecer. Por quê? Porque nós temos o Espírito que nós recebemos pela fé, porque pela fé nós temos o Espírito Santo. Viver na fé também é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. O versículo 1 diz o seguinte: ó insensatos Gálatas, que vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Ó insensatos Gálatas, que vos fascinou para não obedecerdes à verdade, né? Paulo, ele está sendo bem taxativo, né? Ele está dizendo, olha, vocês perderam a consciência. Insensatez é isso, é perder a consciência, não estar agindo de maneira racional, consciente, é estar agindo de maneira insensata, ou seja, imprudente, irresponsável. É dessa forma que Paulo está tratando os Gálatas. Por que ele está tratando dessa forma? Porque os Gálatas, eles ficaram fascinados com as falsas doutrinas, com os falsos ensinos. Eles ficaram tão apaixonados, tão fascinados com esse, entre aspas, novo evangelho que lhe apresentaram, que eles não estavam mais com aquele coração disposto a obedecer, a cumprir o evangelho que lhe fora apresentado por Paulo anteriormente. O evangelho onde Cristo é o centro, o evangelho onde o Espírito Santo é quem preenche e capacita. Então,
Paulo combate aos Gálatas, como eu falei anteriormente, a mensagem na carta é uma mensagem dura, é uma mensagem de exortação, né, por causa dessa situação misturada, né, de doutrina que o povo estava querendo fazer na igreja dos Gálatas. Dependendo do preço, da vantagem, das conveniências, das circunstâncias, muitos trocam a verdade pela mentira. Ou seja, muitos têm trocado no tempo de hoje a verdade pela mentira. Por quê? Porque a mentira, ela oferece coisas que a verdade não oferece. A mentira oferece facilidades que a verdade não oferece. A verdade diz, o caminho é estreito, é espinhoso. A mentira diz, olha, não tem espinho no caminho, e o caminho é largo, é fácil de ser caminhado. Então muitos abandonam a verdade para seguir a mentira, porque é mais fácil, né? O modismo, né? O modismo tem atraído muita gente, levado outros a traírem a verdade. E no meio religioso não é diferente, irmãos. Nós sabemos disso, né? No meio religioso não é diferente. Tem aqueles que estão na moda. Cada época se inventa uma moda. De vez em quando aparece uma moda nova. E se a gente não tiver cuidado, a gente é levado por esse modismo, assim como a moda de roupa, moda de sapato, moda de pentear cabelo, moda de... Teve uma época, né, que era o estilo Ronaldinho. Todo mundo cortava o cabelo igual Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho cortava o cabelo todo, os meninos cortavam o cabelo todo. Ronaldinho deixava um pimpão aqui na cabeça, aí todo mundo deixava um pimpão na cabeça. Se deixasse uma franja aqui na testa, todo mundo deixava uma... Teve uma época que ele cortou e deixou uma franja, né? Só aqui na frente, se eu não estou enganado, né? Se não foi ele, foi outro. Uma franjazinha aqui na frente. A gente encontrava os meninos tudo na rua com a franjazinha aqui na frente. É a moda. A moda, ela tem a capacidade de influenciar. E no mundo religioso, no mundo cristão, não é diferente. Não é diferente. Às vezes é o pastor da moda, né? Aquele pastor está tão na moda, ele está tão em evidência, que só ele é ouvido, só ele é convidado, só ele é chamado, só ele fala a verdade, só ele prega bonito, só ele sabe a palavra de Deus, enfim, só ele, e ele enche estádios, ele tem canal de televisão, ele atrai milhões de dizimistas, entre aspas, né? Milhões de ofertantes, ele atrai gente, enfim, porque ele está na moda, Entretanto, o modismo, ele é perigoso, porque o modismo, ele influencia sem reflexão, ele influencia sem senso crítico, e aí é um terreno fértil para se trazer falsos ensinos e mentiras que podem ter consequências drásticas na vida daquele que se deixa levar por esse modismo. Então, não basta alguém falar que tem fé, é preciso conhecer o conteúdo dessa fé. É preciso conhecer o conteúdo dessa fé, que vem de quem? De Deus. O que é que Paulo diz na carta aos Efésios, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de quem? É dom de Deus. Então até a fé, essa fé salvífica, essa fé salvadora, ela não é dádiva nossa, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Então cuidado com esses modismos, cuidado com esses falsos profetas, esses falsos ensinos, para a gente não estar negando a fé. Porque o que Paulo que desejava que os Gálatas fizessem era que fossem obedientes, e não desobedientes, obedientes aos fundamentos do Evangelho que fora pregado para eles, né? Mas eles preferiam ser desobedientes. Viver na fé traz entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Versículo 13 diz isso, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que será que está querendo dizer com isso, né? De que Jesus, ele se fez maldição por nós, ele pagou o nosso preço, e a nossa dívida, ela foi totalmente paga na cruz, totalmente paga. Em resumo, o que está dizendo? O sangue de Jesus, ele é suficiente. O sangue de Jesus, ele é poderoso,
e suficiente para nos salvar. O sangue de Jesus derramado na cruz, ele é poderoso e suficiente para nos salvar. A gente não precisa dos rudimentos da lei. A lei tem valor, a gente vai ver mais no próximo tópico. A lei tem valor, ela tem importância, mas ela não tem a importância paralela à importância de Jesus, porque a lei é inferior a Jesus. Jesus é suficiente, a morte dele na cruz é suficiente. Toda vez que alguém acrescenta um outro mecanismo, um outro ingrediente à sua salvação, está dizendo: Jesus não é suficiente, e eu preciso acrescentar isso aqui. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque a Bíblia ensina que Jesus ele é suficiente, e Paulo diz isso aqui no versículo que lemos. Versículo 24 diz o seguinte, 24: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, qual foi o papel da lei? Ela se viu como aio. O que é aio? Aio é aquele que ensina, é aquele que conduz. Era uma forma pedagógica, né, de levar alguém a aprender alguma coisa. Isso é o aio. Então a lei ela é apenas o aio. Qual é o papel da lei? Ensinar sobre Jesus. Nós já dissemos isso aqui N vezes, que a lei ela apontava para Jesus, a lei apontava para Cristo, a lei apontava para o Senhor. Então a lei ela nos conduzia à fé, né? Nos conduziu à fé em Cristo. Então Cristo é superior à lei. Ele é a própria lei, a lei se cumpriu nele. Então, o que os Gálatas estavam querendo resgatar era: a lei é tão importante quanto a mensagem que Paulo nos falou de Jesus. E na verdade não. A lei, ela está Jesus está acima da lei. Ele é superior à lei. Ele está, dizendo que Cristo, ele é suficiente. Cristo, ele é suficiente. Veja ali a porta, Beto. Cristo, ele é suficiente. Ele é mais do que suficiente para nos preencher, para nos salvar, para nos levar à presença de Deus. Então, a lei, ela não é superior a Jesus. Muita gente hoje ainda tenta deixar a lei, né, colocar a lei e os seus rudimentos como se fosse paralelo à obra redentora de Jesus, como se fosse paralelo e equivalente à obra redentora do Senhor, mas não é. A lei existe para apontar, para conduzir a Cristo, jamais igualar ou substituir a Jesus. E isso a gente tem que ter cuidado com a nossa vida religiosa, com a nossa prática religiosa. Por quê? Porque às vezes a gente pode transformar a nossa prática religiosa em uma lei, né? Em uma lei. A prática religiosa, ela deve nos conduzir à fé. Se a sua prática religiosa não conduz à fé em Cristo, a fé suficiente em Cristo, essa prática religiosa, ela é perigosa, não é isso? Então a gente tem que ter muito cuidado e estar vigiando, como a gente diz no linguajar, né? No linguajar do dia a dia, a gente precisa estar vigiando o tempo todo para não se deixar enganar. Viver na fé faz entender nossa condição de iguais no reino. Gálatas 3, versículo 28, é o último ponto da nossa reflexão. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, pela fé em Cristo, nós somos um só povo. Nós somos livres, libertos das armadilhas do pecado, libertos das consequências do pecado. Apesar de continuarmos pecando, mas Cristo já pagou e o pagamento dele foi suficiente pelos nossos pecados, aqueles que nós já cometemos e aqueles que cometeremos e cometemos, né? A obra de Cristo, ela é suficiente, ela é plena, e em Cristo nós estamos livres, né? Nós estamos livres e somos iguais, porque em Cristo somos um só povo, seja judeu, seja grego,
seja gentil, ou seja da promessa, povo da promessa, não importa. Em Cristo nós somos um só povo, nós somos um só corpo. A cruz de Cristo desfaz toda inimizade e separação entre o homem e Deus e entre os próprios seres humanos. A mesma comunhão em Cristo e o desfrutar da promessa é para todos igualmente, sem diferença. Então, na cruz, Cristo destrói a inimizade que existia entre o homem e Deus, nos aproxima de Deus, e na cruz, Cristo aproxima os seres humanos uns dos outros, né? Independente da etnia, independente da nação, independente da língua, independente dos traços culturais, todos nós nos tornamos um só povo em Cristo. O meu pastor, o pastor Walter, né? Ele sempre contava, sempre que tinha contexto para contar, claro, né? Ele conta a história que ele via, né, lá na Palestina, palestino e judeu juntos, sentados em uma mesa, juntos numa mesa de um restaurante. E o destaque é de que Cristo é quem consegue fazer uma obra desse tipo, juntar palestino e judeu, árabe e judeu, árabe e judeu, né? No mesmo lugar, no mesmo espaço físico. Por quê? Porque Cristo acaba com todas as diferenças. E a igreja não é assim? Talvez numa proporção menor. A igreja é formada por pessoas diferentes, pessoas de todos os tipos, de todas as formas de pensamento, de criações diferentes, de mentalidades diferentes, de visão de mundo diferente, mas todos nós convergimos em Cristo. Por quê? Porque Cristo nos libertou, Cristo nos uniu, nos transformou num só povo, né? Porque Cristo, Ele é suficiente na nossa vida, Então, todos somos um em Cristo, e todos somos livres em Cristo, porque Cristo, Ele é suficiente. Louvado seja Deus pela sua palavra, né? Louvado seja Deus pela sua presença em nossas vidas. Louvado seja Deus pela presença dEle na sua vida, na vida da nossa igreja, e que Ele continue nos guardando dos falsos ensinos, nos guardando dos falsos profetas, e que a gente seja purificado pelo seu Espírito, e que a nossa fé esteja sempre no Senhor, no nosso Senhor e no nosso Salvador, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Vamos orar, queridos, vamos buscar a face do Senhor, mais uma vez, né, agradecendo a Ele por este encontro, né, por essa oportunidade que tivemos de estar aqui juntos, tá bom? Eleve o seu pensamento a Deus de casa e compartilhe esse culto, né? Mande o link para seus amigos, fale das mensagens que têm sido feitas aqui, para que o Evangelho também seja proclamado por essa ferramenta, tá bom? Que Deus está nos ensinando a usar nesse período de quarentena. A gente não pensava em estar usando agora, mas permitiu o Senhor que assim fosse agora, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai santo, Deus amado, Deus grandioso, engrandecido e exaltado seja o teu nome. Ó Pai, obrigado por este culto, obrigado pela tua palavra. Fala, ó Deus, ao coração daqueles que vão acompanhar essa reflexão posteriormente, e que o Senhor seja glorificado e exaltado em suas vidas, Pai. Abençoa a nossa igreja, a nossa liderança, abençoa todos nós, ó Pai. Nos protege e nos livra de todo o mal, Deus. Ó Pai, pedimos que o Senhor possa alcançar o coração da pessoa que nos acompanha nesse momento, nos assiste. Sonda o seu coração, Deus, e leva uma sensação de paz, de esperança e de fé em Ti. A fé que foi dada a Abraão, que foi justificado pela fé, 430 anos antes da lei, ele já tinha sido justificado pela fé. E até hoje, Deus, nós compreendemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Dá-nos a Tua fé, Pai, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso amado Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com os irmãos e com toda a igreja de Cristo, onde ela estiver, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, te guarde, e um abraço do seu pastor.